Quais são os benefícios que pessoas, ao aprender a Libras, desfrutam, mesmo sem ter surdos na família ou sem ter contato com surdos ainda? A primeira coisa é que você expande drasticamente a sua capacidade visual, a sua percepção visual. O nosso cérebro, como pessoas ouvintes, ele utiliza muito do nosso córtex auditivo, que fica desse lado e desse outro lado aqui. Isso faz com que a nossa percepção natural como ouvinte, ela seja muito voltada para uma experiência baseada em sons. Mas a língua de sinais é uma língua visual, então, por utilizar ela, no processo de aprendizado dela, você passa a ativar muito dessa parte posterior do cérebro, que é o córtex visual. E que, inclusive, é uma área muito maior do cérebro comparada com os córtex auditivos. Ou seja, quando você está no processo de absorção da Libras, você ativa novas áreas no seu cérebro de forma ainda mais profunda, de forma ainda mais poderosa do que aquilo que nós temos no dia a dia. E por causa desse aspecto visual da Libras, e por você ter essa ativação tão poderosa do córtex visual, isso faz com que novas conexões cerebrais aconteçam no seu cérebro. Então, o seu hemisfério direito, o seu hemisfério esquerdo, ele vai se conectar de forma ainda mais poderosa. As mulheres têm essa parte aqui, que é chamada de corpo caloso, a parte que junta os dois hemisférios, elas têm essa parte mais espessa. Isso faz com que elas tenham muito mais conexões cerebrais entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, e permite que elas desenvolvam a habilidade natural de fazer até várias coisas ao mesmo tempo. Porém, tanto em homens quanto em mulheres que aprendem a Libras, por exemplo, uma língua de sinais, essa parte aqui passa a ter ainda mais novas conexões cerebrais. E isso faz com que até mesmo em situações em que uma pessoa sofre, por exemplo, um acidente vascular cerebral, dito derrame cerebral, em que é bem comum as pessoas perderem movimentos ou parte dos movimentos do corpo ou da comunicação, por exemplo, mas por saber a língua de sinais, você passa a ter um cérebro quase que blindado, vamos chamar assim. Por quê? Porque por causa dessas múltiplas novas conexões que vão acontecer entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, tudo isso vai fazer com que, caso aconteça uma situação de um AVC, por exemplo, a sua mente já tem muitos novos elementos para ajudar você a se recuperar muito mais rápido. Então, é um nível de poder novo que você passa a ter, quase como um superpoder no seu cérebro, porque você está conectando áreas que, naturalmente, em muitas pessoas não são tão conectadas assim. Mas, para além disso, existe um outro aspecto que é justamente a visão, a visualidade, que está conectada, obviamente, com aqui o córtex visual, que é o seguinte aspecto. O fato de você estar aprendendo a Libras, e a Libras ser essa língua visual espacial que você usa esse espaço aqui de sinalização, então você comunica algumas coisas aqui com essa mão, outras coisas com essa, outras coisas aqui mais assim, outras coisas mais aqui e tudo mais, isso faz com que esse encaixe, com que essa montagem de experiências se conectem de tal forma que quando você vê a Libras, você não apenas capta os detalhes ou aquilo que todo mundo está observando, aquilo que todo mundo está vendo ali, mas você consegue conectar muitas outras coisas e isso expande a sua visão, expande a sua percepção do seu espaço ali no dia a dia. Para além disso, de você ter essa visão física, conseguir ver coisas que estão até aqui nas laterais assim, isso melhora a sua visão como um todo, e mais do que isso, a Libras em si, ela é uma língua muito sensorial, ela é uma língua que você sente aquilo que você está comunicando, é uma língua que é uma língua muito empática, que você utiliza para se conectar com os surdos e com as outras pessoas. Isso faz com que a sua empatia melhore não apenas em relação aos surdos, mas nas suas relações como um todo. Porque é uma forma nova de você ver o mundo, uma forma nova de você se conectar. Isso traz uma melhoria grande
na sua comunicação no geral. Traz um novo poder de comunicação e de aprendizado. Quando eu comecei a aprender Libras, por exemplo, eu era adolescente. As minhas notas na escola começaram a ser muito maiores do que as notas dos meus colegas. Eu não sabia que era por causa da Libras, mas de alguma forma, trazer essa nova percepção visual, trazer essas novas conexões cerebrais, fez com que eu tivesse uma nova percepção de tudo que estava à minha volta e trouxesse novas formas de conexão. Agora, para além disso, a Libras é uma língua viva e uma língua dinâmica, uma língua usada por uma comunidade vibrante, por várias comunidades em todo o Brasil, que são as comunidades surdas. Mas, a bem da verdade, a maioria das pessoas não sabem se comunicar com surdos hoje. Isso faz com que, bom, se o surdo está ali em determinado ambiente, ele precisa ter uma comunicação, e a maioria das pessoas não sabem se comunicar, então é necessário ter alguém ali para poder ser uma ponte de comunicação. E essa pessoa pode ser você, ao se tornar um intérprete de Libras, ou mesmo ao você dominar essa comunicação em Libras. Porque isso vai fazer com que você sirva de ponte de comunicação entre surdos e ouvintes. E muitas empresas hoje já estão muito mais conscientes disso e têm inclusive incentivos de desconto em impostos, por exemplo, para contratar surdos para trabalhar nelas, ou para desenvolver algo voltado para as comunidades surdas. Muitas indústrias, por exemplo, já perceberam que os surdos têm um nível de conexão, de concentração muito maior e que, eventualmente, uma pessoa surda consegue, de forma natural, intuitiva e, ao mesmo tempo, leve, às vezes, ser muito mais produtivo do que 3, 4, 5 funcionários ouvintes, conforme o tipo de função, por causa dessa concentração, por causa dessa percepção visual muito mais acurada que eles têm. Então, quando você aprende a Libras, quando você se desenvolve na Libras, você não apenas está criando uma forma de se conectar com as comunidades surdas, mas você está, ao mesmo tempo, também abrindo novas possibilidades de atuação profissional para você, ou mesmo de atuação profissional dentro daquilo que você já faz hoje, atingindo um público muito maior. De acordo com o último censo do IBGE de 2010, são mais de 9,7 milhões de surdos no Brasil. Então, como o resultado do último censo não saiu ainda nesse exato momento, mas eu estimo que seja entre 15 a 20 milhões, comparado com os censos anteriores, é um número gigantesco de pessoas em todas as cidades do nosso país e que estão ali sem uma comunicação específica, sem acesso às informações. Então, uma vez que você se posiciona como essa pessoa, como essa ponte de comunicação, você passa a ser visto como um diferencial gigantesco. Aí no seu trabalho, na sua igreja, na sua religião, ou em qualquer outro espaço. E isso traz muitas novas possibilidades. É bem comum, hoje em dia, você buscar oportunidades de trabalho e, de repente, perceber que são poucas as chances ou que são muitos concorrentes para uma vaga. Mas, na área da Libras, o que mais sobra são vagas. Tem empresas que ficam com vagas lá em aberto por meses e meses, por não encontrar pessoas preparadas para poder atender os surdos, para poder ter esse diferencial. E, muitas vezes, acaba gerando uma lacuna, um prejuízo muito grande para aquela empresa, por não ter alguém ali para poder atender aos surdos, e um prejuízo ainda maior para as comunidades surdas, por causa dessa falta de acessibilidade. Sem contar as inúmeras outras possibilidades, muitas vezes até mesmo na área de educação ou outras áreas, em que o simples fato de você saber se comunicar em Libras já se torna um diferencial tão grande que você passa a ter um abono especial que você passa a receber, um aumento do seu salário, ou mesmo novas oportunidades de promoção, ou ainda de garantir o seu trabalho, de garantir o seu emprego frente a situações adversas como as que aconteceram, por exemplo, na época da pandemia, em que no setor aéreo, por exemplo, as aeromoças e os comissários de bordo como um todo já sabiam inglês, sabiam espanhol, ou seja, todo mundo tinha as mesmas características, mas quem tinha um diferencial, por exemplo, como a Libras, estava à frente. Então, é algo que te projeta à frente. Mas, para além disso, o futuro é inclusivo. Então, a cada dia estão surgindo mais oportunidades, existem novas leis sendo promulgadas em nosso país e muitas outras coisas que fazem
com que novas oportunidades venham a surgir e venham a se expandir para as comunidades surdas, para que os surdos tenham acesso maior à educação, ao lazer, às informações, à profissionalização, ao ensino acadêmico, ao ensino técnico, ao ensino profissionalizante, a eventos culturais, a shows, a museus e a tantas outras coisas. E em todos os lugares é necessário ter alguém que saiba se comunicar com surdos. Então, as oportunidades para quem sabe a Libras não faltam. Por isso, se você quer ter o meu acompanhamento personalizado, o meu direcionamento em passo a passo, com materiais selecionados para você absorver a língua de sinais, para você absorver a cultura surda, ter essa forma incrível de comunicação, fazer a diferença e ao mesmo tempo ter esse diferencial em você mesmo, passando a serviço como essa ponte de comunicação, acesse o link aqui abaixo, preencha sua ficha de interesse que meu time vai conversar com você para nós trabalharmos juntos. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Você gostou? Compartilha com seus amigos que também querem aprender mais da Libras, ou mesmo coloca lá no seu grupo de Libras para que mais pessoas possam aprender e se desenvolver ainda mais na Libras. E se você quer ter o meu acompanhamento e o meu direcionamento no seu processo de aprendizado da Libras, aprofundamento, ou mesmo se tornar intérprete, ter esse diferencial na sua comunicação, se tornar fluente em Libras, estar realmente preparado para se comunicar com surdos, acesse o link logo aqui abaixo e a gente se vê do outro lado.